turma! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Multigaster e hoje nós vamos ter o nosso primeiro vídeo, eu diria que normal aqui do canal. Afinal de contas, estamos desacelerando e saindo do modo turbo nessa cobertura do reality show mais assistido do mundo. Nós estamos cobrindo o Big Brother Brasil e esse modo turbo deixou tudo uma verdadeira confusão. Mas claro, existe uma solução para tudo isso. Se você não quiser perder nenhum conteúdo que a gente lança aqui no canal Multigaster, eu vou te fazer um convite. Você que já é inscrito pode ativar o sininho de notificações. Assim, a cada vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu device e vai saber que a gente lançou um vídeo novo e não vai perder por nada, né? Então vamos ajeitar a nossa programação e vamos ver como que fica a partir de agora. Nós acabamos de sair de um paredão entre Pisani, Beatriz e Davi. Esse paredão ele foi formado de uma forma bem diferente, né? Nós tivemos uma dinâmica bem legal que tirou 6 participantes da casa e tirou o poder de voto desses participantes. Logo, esses participantes, ao final da votação, em consenso, tiveram que escolher mais uma pessoa para ir para o paredão. Então, como que se formou esse paredão? O Lucas, que é o líder da semana, ele indicou a Beatriz. Então, ela foi direto para o paredão sob indicação do líder. Logo após, a casa votou e teve um empate entre Alane e Pisani. O líder, mais uma vez, teve o seu voto de Minerva e escolheu a Alane para se salvar, deixando assim o Pisani no paredão. E os 6 brothers que haviam sido vetados, que não tiveram poder de voto durante a votação lá no confessionário, eles escolheram, né, em consenso, uma pessoa para ir também para o paredão. Assim a gente teve então Beatriz, Davi e Pisani enfrentando o paredão. Vamos saber então como que foi essa eliminação. Papo vai, papo vem, treta vai, treta vem. Tivemos a eliminação do Pisani nesse paredão. E foi um paredão bem expressivo, né? Nós temos aqui a média de votos de cada um deles e eu achei muito curioso e vale a pena a gente refletir sobre. O menos votado para ficar, ele sempre é o eliminado. E o mais votado é com certeza o mais querido do público. Então vamos dar uma olhada nesses números e ver o que eles já revelam pra gente. Quem teve mais votos nessa votação de domingo até terça foi o Davi. Ele já vinha do seu segundo paredão e logicamente ele acabou ganhando força e pôde enfrentar com mais propriedade esse que foi o seu segundo paredão e o terceiro paredão do programa. O Davi recebeu 63,21% dos votos. Ou seja, mesmo se a gente somasse os outros participantes, não ia encostar nele, né? A Beatriz alcançou 24,44% dos votos e o Pisani conseguiu apenas 8,35%. Ele conseguiu menos votos do que a tia da merenda. Isso não é surpreendente? Vamos tentar entender juntos agora o que fez o Pisani sair nesse paredão com tão poucos votos. Ou seja, se nós estivéssemos nos padrões antigos, ele estaria com uma rejeição acima dos 92%. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que aconteceu. Como todos já sabem, o Nizam está fazendo um grande movimento de manipulação dentro da casa, né? Contextualizando para vocês. Ele falou uma coisa sobre a Vanessa Lopes e isso foi passando de pessoa para pessoa, aquele famoso telefone sem fio, e chegou aos ouvidos dela, claro, com muito mais tempero, com muito maior, mais peso, mesmo assim, no mesmo teor do que ele falou. Ele comentou, né, lá no quarto do líder, em papo com os outros brothers, onde o Pisani realmente estava junto, e esse VT foi mostrado para o Pisani lá no bate-papo com o eliminado, com o Ed Gama e com a Tata Fersosa. Ele viu, ele assistiu, ele inclusive teve uma ótima reação, falou sobre, eu achei muito curioso e também um pouco libertador com a opinião dele aqui fora. Mas dentro da casa, o Pisani participou, né, desse movimento. Ele estava ali presente, ele viu tudo acontecer, então ele foi meio que coadjuvante. Agora, o que o Nizam está fazendo em relação a esses comentários é trazer a manipulação. Como vocês sabem, o Nizam ele tem um perfil comercial forte. Ele falou que agora ele está desempregado, mas ele vende muitas coisas, já vendeu várias coisas. E, inclusive, o vendedor persuasivo, ele geralmente tem o poder de influenciar alguém. Mas é importante a gente entender se ele está influenciando para o bem
ou pro mal. Se ele está influenciando pro mal, pode ser que ele esteja entrando então no quesito de manipulação. Então nessa linha do tempo, imagina que depois que ele falou que a Vanessa Lopes falava VTzando, falava sempre olhando pro espelho, sempre que ela estava conversando ela ia girando o movimento da pessoa para que ela pudesse ficar na frente do espelho, que ela estava chorando na frente do espelho, que ela estava só buscando VT. Logo, isso reverberou, entregaram para Vanessa de uma forma um pouquinho diferente, mas mesmo assim não muito. E depois disso, na conversa do Nizam com a Vanessa, ele fala: nossa, eu falei que você é uma pessoa foda, que as pessoas não entendem seu trabalho, que você tem que treinar na frente do espelho, que essa é a sua vida, que esse é o seu negócio. E isso, meus amigos, não desceu nada bem. Então, quando o Pisani vê isso, os VTs prontos do que o Nizam realmente falou e o que ele manipula, inclusive utilizando o Pisani como argumento de vericidade, é muito incrível, porque ele chama o Pisani várias vezes. Pisani, você estava comigo, você lembra o que eu falei? Então ele tenta puxar o Pisani para credibilizar aquilo que ele realmente falou, mas na verdade a gente sabe, porque está gravado, que ele não falou aquilo, ele falou uma coisa totalmente diferente. E a gente sente na intenção dele, na forma de risos, né? Na forma de minimizar o trabalho da Vanessa e falar que ela sim busca fazer muito VT. Ponto, encerramos esse assunto. Porém, existe um parênteses muito grande. A Alane, ela escutou essa conversa e ela trouxe essa conversa de uma maneira diferente para a Vanessa Lopes, falando que isso poderia ser um defeito, que ela deveria mudar, que isso não era uma coisa legal, que ela estava num programa. E aí, meus amigos, isso também vira uma bola de neve e a Vanessa também não gostou muito disso não. Porém, se vocês lembram bem, no sábado antes da festa, a Alane chegou a desmaiar de tão nervosa que ela estava, pensando, né, em como ela não tinha sido uma boa amiga para Vanessa, já que ela ousou dizer essas coisas para Vanessa, sendo que na verdade nem era essa a história. O teor da história do Pisani e do Nizam era realmente outra coisa. Mas, como a gente fala aqui, telefone sem fio não tem limites, né? Fala o que quer, sai o que não quer. E aí, passado isso, o Pisani lá no bate-papo BBB acabou entendendo um pouquinho de como que foi o motivo de que ele ter recebido tão poucos votos. Um dos outros motivos que fez ele sair também foi ele participar junto ali com o Rodriguinho, junto com o Marcos Vinícius, junto com o próprio Nizam, né, estarem manipulando as câmeras, né, do quarto do líder para ver a Yasmin tomar banho. Né? Por mais que eles tenham julgado que a Yasmin não era uma menina tão bonita, que ela já estava mais velha, que ela tinha um corpo que já não era mais tão legal, na concepção deles. Então isso também gerou, né, muito burburinho aqui fora, e a gente não costuma dar merecimento a esse tipo de atitude. Porém, os números desse Big Brother apontam, né, para um favorito, já que o Davi recebeu aí 63,21% dos votos. Vale levantar uma bandeira aqui. O Davi também teve palavras machistas, assim como teve palavras homofóbicas. Um dos momentos mais pesados, né, que tiveram ali foi quando ele foi tirar a satisfação com o Nizam, dizendo que ele era um manipulador, de que ele estava fazendo complô para mandar, né, o Davi novamente para o paredão. Lógico que isso realmente aconteceu, mas quem assistiu de casa sabe que durante o momento da votação, quem trouxe o nome do Davi foi o Matheus. Aí o Rodriguinho concordou, o Nizam concordou, o Luigi concordou, e a Raquel também teve que meio que concordar ali naquela jogada, porque os 6 tinham que levantar um nome pro paredão. Mas a Raquel, já depois desse momento, conversou com o Davi, deixando tudo em pratos limpos, fazendo com que ele subentendesse que quem tinha manipulado o jogo para que ele voltasse ao paredão, pro segundo paredão dele, fosse o Nizam. Então ele chegou muito argumentativo, numa posição de briga, ele estava muito armado, com palavras de grosseria, falou inclusive em vários momentos sobre agressão, mas disse que não faria isso, porque isso era uma regra do jogo. Ou seja, a partir do momento que você diz, eu não vou te bater porque é uma regra do jogo, significa que se eu não estivesse no jogo eu estaria te batendo. Isso, pra mim, é algo que é inadmissível. Eu, Alex, não daria voto, não daria palco para pessoas que incitam violência. Ponto.
Você aí do outro lado pode ter a sua opinião, essa é a minha opinião formada e tá tudo bem, cada um pode ter a sua e não vamos brigar por conta disso. Mas eu não votaria no Davi para ele ficar. Eu escolheria, por exemplo, a Beatriz. Ela recebeu apenas 24,44% dos votos, mas ela é um personagem interessante na casa, movimenta bastante coisa, agita as festas, então eu acho que nós devemos sim dar esse mérito para as pessoas que têm esse tipo de comportamento. No Sincerão, na segunda-feira, o Pisani falou muito sobre isso, né? E ele bateu na tecla do Davi, que a gente não deve exaltar pessoas que tomam atitudes como aquela. Mesmo que ele esteja de cabeça quente, que ele falou o que falou, mesmo que ele estivesse de cabeça quente, ele falou o que ele falou, ele também teve uma fala homofóbica que mexeu e repercutiu negativamente aqui fora. Que foi a fala que ele diz, durante a briga com o Nizam, que ele não é viado, né? Meu pai me criou para ser homem. Então, essa também é uma fala muito problemática, que aqui fora não bate bem, porém, a gente precisa entender que no BBB, por mais que você tenha falas erradas, se você está movimentando o jogo, criando briga, criando treta, você acaba sendo um personagem querido, né? Isso é muito da nossa regionalidade. A gente percebe que o nosso país, né, ele ainda incita muito essas vozes, essas falas que se atravessam em corpos, que se atravessam em raças, que se atravessam em pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado em quem a gente vota. Então um conselho aqui seria, antes da gente pensar em ter movimentação na casa, ter briga, ter treta, beleza, pode ter treta, pode ter briga, mas em que parte dessa briga eu saio da linha do entretenimento e passo para a linha do desrespeito? Então, no meu ponto de vista, o Davi se exaltou demais, né? Ele sim deveria ter saído, mas como a gente percebe aqui, ele teve muitos votos para ficar e pode ser o novo queridinho. Então vamos ver até onde isso vai. Isso pode também trazer para ele, né, muito mais poder, ele se sentir mais empoderado e acabar sendo ainda mais agressivo. E aí, por fim, se ele chegar a um extremo, ele pode ser eliminado. Lembro a vocês que a agressão dentro da casa é sim critério de eliminação. Não precisa ser apenas uma agressão física, né? Um empurrão, um encostar mais pesado, jogar alguma coisa. Então tudo isso é contado e dependendo da exaltação que o participante estiver, a produção tem ali os seus critérios para avaliar. Vale lembrar que amigas durante festas já se esbarraram e já gerou eliminação. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Nós teremos, então, na quarta-feira, a festa, né? Provavelmente vai ser a festa do líder, né? O Lucas Henrique falou que ele já tinha pedido aí 2 festas, já estavam engatilhadas. E como ele é o primeiro líder a ter mais tempo de reinado, pode ser que hoje a festa seja, sim, inspirada em um dos pedidos que ele havia pedido quando ele entrou lá no BBB. Outra coisa bem legal que a gente vai ter também, essa semana nós vamos ter na quinta-feira uma nova prova do líder, e aí sim nós vamos seguir com aquele paredão típico, né? Quinta-feira o líder separa o VIP da xepa e coloca 3 pessoas na mira, para que aí sim no domingo ele indique ao paredão. No sábado a gente vai ter mais uma festa e sexta-feira vai ter prova do anjo. Tem várias dinâmicas acontecendo dentro da casa e claro que se você não quiser perder, a gente não vai fazer um vídeo exclusivo para as dinâmicas. Mas para você que gosta de ver esse conteúdo, lá no nosso Instagram a gente também coloca trechinhos do que aconteceu, contando flashes e deixando você sempre atualizado. E aqui no YouTube nós temos também o Multigaster Shorts, onde você assiste esses trechos mais curtos e fica ligado também em tudo que acontece na casa, montando uma timeline bem interessante para você que gosta de curtir reality show. Mudando de assunto rapidinho, quero lembrar vocês que dia 19 de janeiro teremos a grande final do Corrida das Blogueiras. Vai ser ao vivo lá no Vibra São Paulo a partir das 8 da noite, várias atrações confirmadas, entre elas um show de Pablo Vittar. A blogueirinha também vai fazer o De Frente com Blogueirinha com os participantes ao vivo. Vai ser bem interessante, vai ser transmitido pela Dia TV e você não pode perder. Nós aqui do canal estaremos ligadinhos para fazer a cobertura dessa grande final. E se por acaso você não viu o nosso comentando e reagindo especial do Corrida das Blogueiras, tem uma playlist aqui no YouTube falando só sobre Corrida das Blogueiras ano 5. Então se liga, hein? E para encerrar o vídeo de hoje, eu quero trazer uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que vai ser o próximo eliminado? Lembrando que a gente ainda não sabe como vai ser a dinâmica, eu quero saber o palpite de vocês. Quem vai ser o próximo eliminado e quem vocês acham que vai ganhar a edição 24 do Big Brother Brasil?
para quem você está torcendo para ganhar e quem será o próximo eliminado. Comente aqui embaixo e eu quero saber a opinião de vocês. Por hoje, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê a qualquer momento nas outras redes sociais. Um beijo e até lá!